Pessoal, boa tarde. Obrigado mais uma vez pela companhia. Vamos hoje fazer o encerramento desse módulo 3. Né? Ele foi um módulo um pouco mais técnico, no sentido das informações estarem todas dentro da realização da própria atividade, tá? Como a gente vai, conforme combinado no vídeo de abertura, a gente vai fazer o lançamento do teste hoje, depois da reunião de fechamento, aquele teste que já vai estar preparando vocês para a certificação. Eu fiz por bem a gente fazer, nesse fechamento do módulo, mostrar as atividades e, pontualmente, a gente ir colocando as dificuldades que vocês foram encontrando ou o que aqueles que ainda não realizaram puderam encontrar, tá? Eu lembro que ainda tem gente que não realizou as tarefas, tá? E isso acaba, por mais que algumas pessoas, assim que lançavam a tarefa, iam lá, conseguiam realizar, a gente sabe que ela não é uma tarefa tão simples, ainda mais quando você acumula 6 atividades de uma vez para serem realizadas. Então, eu peço para que vocês se adiantem para poder fazer as respostas, para que a gente conseguir dar as devolutivas de uma maneira mais eficiente, tá bom? Hoje vocês já vão ter todas as devolutivas das atividades e tarefas feitas, para que a gente chegue na próxima segunda-feira sem nenhuma surpresa quando a gente for iniciar o próximo módulo, tá? Hoje também começam a ser lançados os materiais de informação. Como disse, são aqueles materiais que servem para auxiliar vocês e dar uma amplitude dos recursos da ferramenta, tá? Então, são coisas que estão um pouco fora no sentido do que a gente vai precisar aplicar, principalmente na parte da execução. Então, por isso que a gente optou por deixar isso nesse momento, tá? Depois do fechamento, para que vocês tivessem tempo de realizar a tarefa focados naqueles passos e naquelas orientações, e agora vocês vão ter as informações para poder explorar e para que a gente possa ampliar essa gama sem nos perdermos no que é necessário, principalmente com a parte de multiplicação, tá bom? Como eu disse, eu vou mostrar um passo a passo, depois a gente vai entrar na questão dos cronogramas, tá? Vou iniciar minha apresentação. Todos conseguem ver a tela inicial? Alguém não enxerga? Ótimo, vamos lá. Então, essa videoconferência é o de fechamento do módulo 3, comunicação e controle. Então, quando a gente fez o uso de ferramentas de comunicação e ferramentas de controle de conteúdos, controle de dados, tá? Voltando aqui nos objetivos do módulo, tá? A gente dividiu em 2 temas, que é o de comunicação direta, que foi quando a gente trabalhou com o Gmail, o Hangout Meeting e o Google Groups, tá? Que são ferramentas para limitar e para nos trazer recursos para comunicação entre os usuários, e as ferramentas de controle de recursos, né? Que é onde a gente vai armazenar essas informações, que a gente pode usar tanto o Google Agenda, o Google Drive, o Google Sala de Aula, tá? Eu acho que, como vocês puderam perceber, todas essas ferramentas, elas trabalham entre si e elas estão vinculadas, né? Eu acho que com o uso, com as tarefas sendo realizadas, principalmente na última tarefa, que é a do Google Drive, que foi a mais trabalhosa, vocês puderam perceber como a gente vincula tudo a essa conta, né? A conta do Gmail, ela acaba vinculando tudo em uma coisa só, e cada vez mais a gente vai tendo esse controle, tá? Vou falar pontualmente das tarefas, tá? Eu só deixei aqui um esboço, não vou fazer a leitura de todas elas, mas a ideia é que eu faça para vocês uma amostragem sobre o módulo pontualmente, tá? Então, sobre a atividade do Gmail, tá? A atividade de colocar a classificação, praticamente todos, só uma ou outra pessoa não conseguiram realizar a tarefa da maneira que tinha que ser feito, tá?
Algumas informações vocês acabaram confundindo, por exemplo, quando a gente colocou aqui a informação que do print screen, às vezes indicada no teclado, algumas pessoas se atrapalharam, esqueceram que estavam usando o Chrome, e a gente trabalhou no módulo anterior, né, sobre essas teclas de atalho do Chrome, como fazer o print screen ou a captura de tela, tá? E aonde ficavam essas tarefas, onde ficam salvo essas imagens. Eu também, pontualmente, aquelas pessoas que me procuraram, eu acabei esclarecendo também. Pergunto se alguém mais ficou com alguma dúvida pontual a respeito dessa tarefa do Gmail, que não conseguiu entregar por algum motivo. Pelo que eu vi, todos conseguiram criar normalmente os labels, as etiquetas. Então, quero abrir, dessa vez não só no final, mas pontualmente aqui. Se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a mais para fazer a respeito da tarefa. Alguém? Não? Ah, certo, Giovana. Isso a gente falou sobre salvar o print screen, tá? Isso a gente falou pelas mensagens, então eu queria deixar claro. Quando você está usando o Chromebook ele não tem essa definição de pastas que a gente está acostumado, tá? Deixa eu um pouquinho aqui. Essa definição de pastas que a gente está acostumado com o Chromebook, ele não fica visível. Ele tem dois locais. Ele armazena no Downloads ou armazena na área de trabalho, tá? Você pode organizar isso, pode criar várias pastas, sim, mas ele não é interessante nesse sentido. Por quê? Porque o Chromebook ele não é um computador de armazenamento físico, tá? E dentre quando a gente estudou ele no módulo 2, a gente deixou isso bem claro. Ele tem pouco armazenamento, ele tem armazenamento de um celular. Então, se a gente começar a salvar arquivos e deixar coisas baixadas nele, ele não vai conseguir fazer a navegação necessária que ele precisa e dar essa agilidade que a gente pede, tá? Então, você consegue configurar e salvar o print em qualquer outra pasta, criar pastas para salvar o print? Consegue, tá? Você tem, depois, se vocês quiserem, eu mando, tem alguns tutoriais sobre você configurar a pasta do Chromebook. Mas isso não era importante nem para essa tarefa e nem necessariamente para o trabalho que a gente vai desenvolver. Até porque, assim, vocês não vão ter o Chromebook pessoal com vocês. O Chromebook é da secretaria. Então, vai haver uma troca. Então, quanto mais você salvar as coisas e organizar essas pastas dentro do seu drive dessa conta, melhor, porque se você salvar dentro do seu Chrome, você só vai conseguir ver essa organização se você pegar numa próxima vez a mesma máquina que você estiver usando, tá? Então, sempre que ele salva, é como se fosse um local temporário, tá? Então, ele chega no Downloads, você salva ele lá de uma maneira temporária, e quando você sobe, ele já sobe para o seu drive, para o Google Sala de Aula, para qualquer arquivo que você precisar, que já salva direto na sua conta. Aí, com a sua conta, você organiza esse arquivo da maneira que for necessária, tá? Existe, sim, outro lugar para você salvar, mas primeiro ele sempre vai salvar na pasta Downloads. Tá ok? Ficou claro sobre isso? Certo. Alguém mais? Alguma outra pergunta? Sim, eu não sei se alguns tentaram fazer o print da tela inteira, fazer o print por janela só por parte dele. Alguém chegou a fazer isso? Não? Sim? Bacana. Tem, ao invés da função lá do Shift e multijanelas, que printa a tela inteira, se você colocar o Ctrl Shift e o multijanelas, os três juntos, você pode selecionar uma área para recortar, né? Então você clica com o mouse e arrasta, então você não precisa printar a tela inteira, você pode printar só
um pedacinho, como se você estivesse fazendo um recorte automaticamente na tela, tá? Isso estava lá no módulo 2 também. E aí, se vocês testarem, isso é muito legal. Às vezes a gente quer mandar só uma coisinha, só uma imagem, e para mim também ajuda nas dúvidas de vocês. Não, professor, o que eu estou falando é desse pedacinho. E aí a gente consegue trabalhar, printar uma parte da tela. Tá? Revejam lá no módulo 2, dos botões, o material que tem, e vocês vão conseguir. Tá bom? Bom, gente, vou voltar aqui na minha apresentação e vamos para a próxima. Vamos para a próxima tarefa. Todos vendo? Sobre o Hangout Meeting, né? O que a gente pediu? Ficou um pouco confuso aqui na descrição, então algumas pessoas acabaram confundindo o que precisaria ser feito, e depois eu conversei com elas, entenderam que, na verdade, precisava mudar um pouquinho disso para ficar um pouco mais claro, né? A tarefa consistia no quê, tá? Acessar o Google Meeting, tá? Que é essa página, com a conta institucional, porque apesar de hoje a gente ter a conta, o Google liberou a criação de reuniões do Meeting nesse tempo de pandemia, né? Com as contas pessoais, elas ainda são muito limitadas, tá? Elas têm um limite, elas funcionam bem parecida com a questão do Zoom, elas têm limite de tempo, e além do limite de tempo, elas têm um limite de pessoas, né? Acho que consegue 60 pessoas ou 100 pessoas por reunião. Parece muito, às vezes, mas garanto que às vezes não são o suficiente, tá? Nessa conta institucional, além de já e ser para sempre vocês conseguirem criar as reuniões, vocês têm um limite muito maior e permitem coisas como isso que a gente está fazendo, gravação, permite vocês fazerem um live stream, né? Criar um link que as pessoas podem assistir ao vivo, mesmo sem ter que se conectar, então elas só assistirem como se fosse uma live, a live das aulas, isso facilita também alguns usos. Então eu pedi para vocês entrarem, acessarem, criar conta e criar uma chamada de vídeo com convite para acessar via celular, tá? Então quando eu coloquei assim, convide um colega para acessar via celular, quando vocês fazem o convite da reunião, deixa eu só tirar aqui para eu poder mostrar para vocês. Aparece lá os detalhes, né? Por sinal, deixa eu ver se consigo colocar aqui. Tá. Então aparecem. Ops. Cliquei no botão errado. Aparece assim, né? Para participar da videochamada, clique nesse link, tá? Então a gente pode clicar no link. Quando eu falei aqui para vocês convidarem a pessoa para ela acessar via celular, é um pouco diferente daquilo que eu tinha mostrado para vocês, de convidar, você não vai discar o número. Essa função de você convidar ela para participar, mandando o convite para ela diretamente para o número dela, não funciona ainda no Brasil, tá? Por quê? Porque isso exige uma garantia das redes de telefonia de que a banda vai carregar a videochamada. Então, isso a gente não tem. Se eu não me engano, só tem nos Estados Unidos e no Canadá. No entanto, quando você faz o convite para ele e fala para assim, para participar por telefone, ela vai ter que telefonar nesse número, tá? É uma ligação gratuita, mesmo, ela é aleatória, às vezes vai DDD 19, 11, 71, é aleatório esse número de telefone. E aí ele vai pedir uma informação, assim que ela ligar, vai falar assim, olá, digite o PIN. Ela vai digitar esses 9 números seguido do hashtag. O que vai acontecer? Algumas pessoas que me perguntaram isso, eu acabei mostrando. O que vai acontecer? Na chamada, ela vai aparecer dentro da chamada usando o número de telefone. Então, ela vai escutar o áudio, vai poder falar o áudio como se fosse numa ligação telefônica, tá? Eu vou fazer um teste aqui dessa nossa reunião para vocês verem. Eu vou ligar aqui do meu celular para o número que está aparecendo aqui no detalhes da reunião, tá?
Pronto, 560-9629. Eu vou só desligar meu microfone aqui para não dar eco para vocês. Olá, olá. Consegue ouvir pelo telefone, Pedro? Pode para vocês, vai acabar dando um pouco de eco. Ah, sim. Tá? Pronto. E aí vocês conseguem me escutar, certo? Então, eu fiz a conexão... Tá dando eco, Pedro. É porque eu estou com os dois microfones abertos. Tá? Pronto. Pronto. Conseguiram ver? Entenderam como que faz essa conexão? Então, Edvan, é isso que eu falo assim. Esse gerar é porque vocês estavam preocupados em, na hora de fazer o convite... Deixa eu mudar minha apresentação de tela aqui para eu mostrar a tela inteira para vocês verem, tá? Vamos lá, tá todo mundo vendo minha tela? Então, é diferente de fazer convite, por exemplo, quando vocês fazem aqui, eu venho aqui no adicionar pessoas, tá? E venho aqui no ligar, tá? Esse convite, isso daqui eu estou adicionando pessoas na minha chamada, tá? Eu não estou fazendo um convite, ela não tem escolha. Se eu clicar aqui, vai chegar como se fosse uma chamada para ela, e aí a pessoa vai ter que entrar. Quando eu coloco aqui no ligar, as únicas opções que tem são do Canadá e dos Estados Unidos. Então não tem mesmo essa opção, tá? Para cá. Porque essa chamada, quando eu chamo a pessoa para se conectar por aqui, por essa conexão que está aqui, ela não... Perdão, acabei de sair. Ela precisa ter uma banda e tem todo um procedimento para isso e acaba não sendo possível. Quando eu coloco lá na tarefa, que é para você convidar um colega para ele acessar via celular, tá? De preferência, não significa que ele é obrigado a acessar pelo celular, mas o que eu quis dizer foi justamente isso. Quando a gente abre aqui nos detalhes da reunião, ele manda para você acessar ou pelo link, que é esse link que a gente está acessando, ou pela reunião. E ele sempre gera um número do país, tá? Se você pôr, não tá, aqui apareceu e não apareceu uma opção Brasil, é só vir aqui, ó, no mais números de telefone, e aqui ele vai gerar, ó, números de telefone do mundo inteiro. Todos os números do telefone que estão habilitados estão aqui. Então aqui, ó, o Brasil, ó, aquele número não deu certo, ó, habilitou aqui um novo número de telefone, um 011, tá? Aí telefonar normalmente para esse telefone, a única coisa que vocês não podem esquecer é código de operadora, tá, gente? Você está ligando para um DDD11, nesse caso aqui, por exemplo, se eu ligar para o DDD11. Nesse daqui, um DDD19, então eu tenho que ligar com código de operadora. Eu fiz a ligação aqui, eu coloquei o código da operadora, o DDD e o número de telefone.
Aí ele chegou na chamada, tá? Aí quando ele abre a chamada, ele vai falar assim, bem-vindo, welcome to Google Meet, que é bem-vindo ao Google Meet. Please enter the PIN code. Por favor, insira o código PIN. Você só escrever esses 9 números, hashtag, pum, pronto, entrei na sala, tá? Esse é o processo. Tem um dos vídeos lá que estão entrando. Entenderam? Então é por esse convite que precisa ser feito. Toda reunião que vocês geram, ele gera um PIN diferente, tá? Ou um número de telefone diferente. Tem vários números no Brasil que fazem esse acesso. Isso é legal, por exemplo, assim, você está num lugar, eu não tenho internet, mas eu tenho chamada de telefone. Não precisa ter nenhum app. Você faz a ligação direto pelo número de telefone, tá? Então, assim, a pessoa não tem um aplicativo, não tem espaço. A pessoa está num lugar que está sem linha de internet. Tudo bem, ela está com um sinal do telefone, da rede? Tá com o sinal do telefone. Manda ela entrar. Bom, Cris, então, vamos entender. Qual a parte que não entendeu? A gente precisa deixar claro, tá? O mais claro possível aqui. Não, você precisa... O Meet que você precisa fazer, Liné, é assim, você criou a reunião do Meeting, certo? Então, você vai chamar algumas pessoas para fazer. Então, assim, estou chamando, eu chamei o Lênio, chamei a Alice, chamei o Marcos para participar. Aí a Liné, ela não está conseguindo acessar, o celular ela está sem câmera, não tô... Então, assim, tudo bem, Liné, você pode participar da reunião, faz o seguinte, liga nesse telefone aqui, tá? E insere esse código aqui, ok? Assim que ela entrar, você vai navegar e vai entrar aqui na reunião, normalmente, entendeu? Os números estão aqui, ó. Vocês ligam o código de DDD. Liga para esse telefone que eu coloquei na chamada. Aí ele vai pedir o código, aí você coloca esse código, tá? Sim, Niné, você está numa reunião múltipla. Então, a pessoa que está conectada aqui nessa chamada, ela precisa estar com internet. Então, a gente tem que estar com internet. Você precisa criar a reunião. Precisa de internet, né? Não tem como a gente fazer uma chamada remota sem ter uma conexão de internet ou uma linha de telefone. Mas ele permite que, mesmo sem internet, sem um ponto de Wi-Fi, pelo telefone, possa participar, entendeu? Não dá para as duas pessoas estarem pelo telefone, Liné. Alguém tem que estar conectado via internet. Sim, se for para as duas pessoas estarem no telefone, uma liga para a outra, só que facilita. Mas, então, Edvânia, mas não aparece aqui nessa reunião, porque tem que ser uma reunião que você criou, assim como está aqui na atividade, tá? Quando você cria a reunião, ele vai aparecer as opções de contato. Então, nessa reunião aqui, não vai estar, entendeu? Porque esses detalhes de reunião são minhas, porque eu criei a reunião, tá bom? Então, eu tenho acesso a esses dados. Mas, Liné, o que eu disse é que não precisa de app pelo celular se for usar por essa ligação. Por que ficou confuso? Não entendi. Sim, é como se fosse um áudio, não dá para ver. Justamente, para ver, Andréia, o que acontece? O que acontece? Para ver, precisaria ser nesse daqui de adicionar pessoas, tá? E aí, no adicionar pessoas, ainda não tem para o Brasil, já está sendo trabalhado. Quando isso acontecer, a gente avisa, provavelmente todo o sistema fala. É só habilitar o seu microfone. Deixa eu ver se eu acho o seu número. Você está logado, André? Você tem que ligar e ele normalmente fica com o seu microfone aberto.
Vou recolocar o código aqui. Gente, quando tem no vídeo a orientação da videochamada, ele fala exatamente assim, olha, daqui, para você fazer o convite, você pode adicionar as pessoas, ouvindo detalhes de reunião e fazer a cópia desses dados. Inclusive, tem a opção de ligar para a reunião, tá? Então, ele tem essa informação. Ele não é uma informação que está pontual, até porque na própria atividade eu coloquei como de preferência, tá? Não é algo obrigado para ser feito. Se vocês mandassem só o print da chamada sem ser a ligação, não teria problema, tá? Mas isso é algo a mais. Como eu falei, a gente está colocando coisas a mais aqui, tá bom? O mudo é só você que consegue tirar, viu, André? Sim, por vídeo já é para mandar. É só um a mais esse por telefone. O André, para você mudar, você tem que abrir lá pela chamada, como se fosse a chamada do Meeting, e clicar no microfone. Quando você puxa aqui em cima da chamada, ele vai aparecer aqui. Aí você clica no microfone que ele habilita. Tá? Eu tô clicando, mas não tá indo. Opa. Então, ele não tá ligando o seu microfone, é isso? Mesmo pelo celular. Eu não sei, pode ser alguma coisa do microfone. Depois eu vejo o que pode acontecer. Está acontecendo isso, tá? Mas quando você puxa aqui, André, ó, olha na minha tela, ele tem que aparecer a chamada aqui em cima. Deixa eu fazer a ligação de novo aqui para mostrar. Thank you. Because a lot of people are on this call. Press star 6 to join me. The call is being recorded. Oi. Pronto, acessei aqui. Oi. Olá. Olá, me escutam? Sim. Mas como é que vocês não me escutam pelo fone? A gente escuta pela chamada, não pelo áudio do telefone. Desculpa, gente, agora que eu olhei. É uma configuração do Paramitas, do institucional aqui. Preciso mudar essa configuração. Que ele só deixa entrar mutado a pessoa, é só para ela participar como ouvinte. Tá? É um erro do... Na verdade, não é um erro do celular, é um erro da configuração. Eu vou ter que arrumar essa configuração, tá? Aí depois eu mando para a gente testar de novo, tá bom, André? Porque ele só permite que entre como ouvinte. Ele não deixa que entre como participante pelo celular. Entendi, ok. Eu consegui ouvir perfeitamente, só não estava conseguindo falar, né? Mesmo apertando o microfone, tirando o mudo, coloquei até fone de ouvido, mas não foi. Mas eu fui tentar mexer ali na configuração, dele me deu o aviso que isso foi bloqueado pelo gerenciamento da conta institucional.
No Tá. caso, a nossa conta institucional também está bloqueado, isso ou não? Eu não sei, eu não sei. Depois tem que perguntar para a Lene e Luísa se eles chegaram a mexer nessa configuração, tá? Mas daí, conforme for, eu vejo com eles se for interessante, daí a gente mostra como liberar e fazer a liberação disso. Beleza, Tá bom? porque é uma ótima oportunidade para quem às vezes está sem o celular e querer participar, né? Pelo menos consegue. Não consegue visualizar ainda, mas pelo menos consegue se comunicar oralmente. Ah, sim, sim. E às vezes, dependendo da reunião do que você vai tratar, não tem necessidade de apresentação Deixa eu te visual, né? Nem perguntar sempre. outra coisa. E no caso, também pelo celular, o limite é 250 pessoas? Não, o limite de pessoas que entram com o celular, ele vai exatamente no mesmo controle que tem de usuários, tá? Então, se forem 250 celulares ou 250 pessoas conectadas, é a mesma coisa. Ele conta como um usuário apenas, Entendi. Tá bom, obrigada. tá? Ô, gente, desculpa, estava mudo. Bom, então, tirando sobre a questão do telefone, que tinha colocado, ele não é obrigatório, tá, gente? Se vocês não conseguiram usar o telefone, como estava aqui de preferência, pode mandar normalmente a imagem, tá bom? Eu só falei que as pessoas que me procuraram pessoalmente, perguntando sobre o telefone, que eu mostrei para elas o que fazer, o que podia fazer e como esse print era pedido, tá bom? Mas se você não conseguiu, não tem problema. O importante desse daqui é fazer a chamada assim como a gente está fazendo, tá? Uma chamada de vídeo, conseguir fazer as reuniões. Então, todos conseguiram realizar isso, entenderam como que faz essa chamada. Tem alguma dúvida sobre o que precisava fazer nessa tarefa ou como realizar essa tarefa? Também tem alguma pergunta aí a esse respeito a mais? Tá certo, Ana. Alguém mais? Não? Então vamos avançar, tá? O Google Groups também, ele é uma ferramenta que você pode criar os grupos e criar um grupo de e-mails que vocês podem trocar as informações desse e-mail. Acho que se vocês chegaram a explorar um pouquinho, tiveram oportunidade, vocês puderam ver que tem algumas configurações de pessoas que podem responder como esse e-mail, tá? Ou seja, você pode criar um e-mail da escola, @seduc, e esse e-mail da escola, na verdade, ele é um e-mail vinculado ao grupo. Então, todas as pessoas nesse grupo, quando receber aquele e-mail da escola receberem, podem receber esse e-mail. Só que você pode limitar quem são as pessoas que podem responder por esse e-mail, ou seja, dar uma resposta usando esse que a gente chama de alias, né, que é como se fosse um apelido desse Google Groups, tá? A maioria, na verdade, todos tiveram aquele problema de não conseguirem, que é uma questão de convidar o tutoria@instituto, e aí eu expliquei para vocês que como é uma configuração também da conta institucional, que só permite que inclua pessoas nos grupos, pessoas que fazem parte da conta da Seduc, tá? Por quê? Isso evita que convide e-mails pessoais, que convide e-mails de outras instituições ou de outros lugares para participar desse grupo e que tem acesso a informações, às vezes privilegiadas ou às vezes informações que são confidenciais naquele momento, tá? Então, isso é uma configuração, por isso que não foi possível, e já deixei encaminhado que se desse erro nisso daí, pode encaminhar com a tela de erro, não tem problema. O interessante é vocês entenderem como que faz o processo, onde que era o local de fazer o convite para os outros usuários participarem, ok? Alguém tem alguma dúvida além sobre esse problema nessa tarefa de grupos? Não? Posso avançar?
Vou avançar, vamos lá. Bom, a partir do Google Pedro, Agenda... A gente... Oi. Tem uma dúvida, sim, da Andrea. Ela pergunta se tem como modificar e ser aberto o grupo. Tem, mas isso é uma questão da segurança. Aí tem que ver com o Lênio ou com o Luísa qual é o objetivo dentro das contas, tá? Porque isso abre um pouco a questão de segurança do grupo do que vocês vão criar, tá? Não é algo realmente problemático, mas é algo que tem a ver com uma hierarquia de regras da conta, tá? E aí, depois vocês vejam se é viável liberar. Se for viável, isso tem como ser liberado, sim. Ok? Isso, Suzana, exatamente. O e-mail dos alunos que terão acesso ao Google Chrome, ao Chromebook, serão institucionais também. E a questão do problema de segurança é os dados que ficam disponíveis naquele grupo, que podem, se ele for um grupo aberto, qualquer pessoa pode ter acesso a esse link e acesso aos dados que lá estão disponíveis. Por isso, essa preocupação de segurança. Bom, podemos avançar sobre grupos? Mais alguma dúvida? Então, André, aí nesse caso precisa ter a liberação, sim. Se vocês quiserem criar, a André perguntou se quiser criar um grupo com outros colegas da escola que não possuem conta institucional. Aí não consegue. Eles precisam, nessa configuração, ter a conta institucional para usar, tá? Para cadastrar, para usar o que no celular, Emanuele? Não entendi. O grupos? Ou para usar o Chromebook no celular, você está falando? Para eles acessarem os grupos, eles precisam ter um e-mail. Aí mesmo, se eles forem acessar pelo celular, eles precisam cadastrar o e-mail no celular, sim. Na verdade, porque eles terão inseridos com aquela conta, né? Então, eles vão precisar acessar pelo celular daquela conta, ok? Sim. Pedro, você me dá só um minuto para fazer esse Sim. tempo aí? Com certeza. A ideia, né, desde o início, é que todos os alunos eles tenham uma conta institucional ilimitada. A gente não vai abrir a formação para o uso das ferramentas Google, do Google for Education, para quem estiver fora da corporação. Então, para todo aluno da rede, vai ser criado um e-mail institucional ad eternum para ele utilizar para todas as atividades da secretaria, tá bem? Até porque a gente consegue controlar caso ele perca o e-mail ou não lembre, tenha problemas com senha, qualquer coisa do tipo. É diferente de quando eles vão criando senha, e-mails fora e de outras corporações e vai perdendo, e aí se perde as atividades, perde o controle de tudo que é feito. A ideia é que o aluno ele tenha um e-mail e carregue para o resto do período municipal. Bem? Ok. André, se eu não me engano, por grupo, a gente tem... André perguntando qual é o máximo de pessoas no grupo. Por grupo, se eu não me engano, são 250 contas ou 500. Eu tenho que olhar porque houve uma atualização para as contas institucionais, né? Conforme o Google foi liberando algumas ações para contas normais, ele vai aumentando os volumes para conta institucional. Eu vou verificar, mas eu acho que por grupo, normalmente tem esse número de 250, limite. Tá? Pergunta Vani, com a conta institucional porque estava com o celular antes. Não entendi, Rivani. Você não está conseguindo acessar aqui na pergunta? Pedro, eu encontrei a resposta. Para o número máximo de participantes em um grupo nas edições G Suite, ou seja, nessas contas institucionais, é ilimitado. Então, pronto. Tá aí a resposta. Ficou ilimitado agora.
André, você pode colocar quantas pessoas, pode colocar todos os seus alunos numa turma só. A única questão é que você só pode ser proprietário de até 1.000 grupos, né? Então, acho que é bastante grupo, mas o limite seria ser proprietário de até 1.000 grupos, ok? Bom, depende. Mas vamos lá, tá? Sim, somente todos os colegas, André, terão funcionários, assim como os alunos. As contas institucionais vão ser distribuídas para... Certo? Vamos dar continuidade aqui na apresentação. Vamos lá, gente. Hoje da última eu consegui fazer o limite bem baixo, dessa daqui eu já não estou conseguindo, tá? Vamos lá. O Google Agenda, gente. Esse daqui eu não tive quase nenhuma pergunta ou dúvida sobre isso. Acredito que tenha sido bem tranquilo, né? Acho que todos conseguiram, que realizaram as tarefas, conseguiram fazer o Google Agenda, conseguiram fazer a marcação, conseguiram ver a chamada. Então, eu estou aguardando para ter certeza que vocês vão conseguir, aqueles que fizeram há pouco tempo, daqui a 2 dias, receber a mensagem. Acho que o e-mail do tutoria deve estar apitando toda hora, né, Alice? Com um monte de mensagem de agenda marcada, né? Sim. Então. O Giovanni não conseguiu enviar o anexo. Tá. Também, como eu coloquei assim, né? Anexar o anexo, ele não era obrigatório, tá? Mas quando você está criando a reunião, na parte avançada, você tem lá embaixo, tem uma opção de clicar e acessar o anexo, tá? O anexo podia ser qualquer coisa, podia ser uma imagem, um documento ou qualquer coisa. Depois, quando tiver mais tempo, se você observar os vídeos que estão lá da formação, eles indicam como você pode fazer, tá bom? Pedro, a Suzana tem uma dúvida. Ela disse que não conseguiu colocar a opção de notificação por e-mail lá no Google Agenda. Tá. Deixa eu mostrar aqui, então, como que funciona isso. Vamos lá. Estão vendo minha tela aqui? Ó, vamos lá. Quando a gente vem aqui, ó, já estou logado com uma conta aqui aleatória, aí vou entrar aqui no meu Google Agenda e vou criar um evento. Eu vou aproveitar e já responder as outras respostas. Então, aqui eu estou numa opção de visualizar semanalmente. O que eu gosto normalmente é vir aqui, ó, na visualização, eu gosto de colocar mensagem. Então, vamos lá, eu vou criar um evento para segunda-feira, tá? Aí eu tenho a opção de fazer essa configuração aqui, uma configuração rápida, ou venho aqui em mais opções. Eu vou fazer primeiro aqui a configuração rápida e para vocês verem, tá? Então, assim, evento de teste. Tá? Quando eu coloco o evento de teste, eu vou adicionar um horário, aqui, 3, 4, tá? E vou colocar as informações, se eu vou convidar alguém, se eu vou adicionar uma videoconferência, ou seja, um link aqui que ele vai clicar e vai participar, tá? Se eu vou adicionar um local, se eu for em algum lugar físico, eu posso colocar aqui, Rua das Bananeiras, etc. Então, aqui, ó, ele já vai colocar o local para as pessoas. Posso colocar uma descrição, reunião de testes para o curso, tá? E em que agenda que eu vou colocar, tá? Qualquer agenda que tiver aqui. Eu vou colocar aqui, se eu estiver ausente, para eu recusar automaticamente, tá? Se essa agenda vai ser pública ou não. E quando eu venho aqui nos lembretes, tá? Eu posso colocar aqui, ó, que isso daqui vai ser algo que ele vai ser repetido. Então, eu vou colocar, ó, toda semana a cada domingo. Então, todos os domingos ele vai se repetir, tá? E vou colocar em salvar. Então, ele, ó, repetiu em todos os domingos, tá? Então, pô, não quero mexer nisso aqui, eu venho aqui em editar lembrete, e eu vou tirar isso daqui, não se repete, salvar, e aí ele já atualizou. Tá?
Agora, quando eu for criar um evento mais complexo, eu vou ter que vir aqui, ó, no mais opções, que é o que ele está mandando, que é onde abre todo um complexo de opções, inclusive as minhas notificações, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o evento teste 2. Definir a data, tá? Manter a data agora para segunda-feira. Desabilitar o dia inteiro, colocar qual é o horário que eu quero, das 10h15, eu quero uma reunião de 1h30. O fuso horário, normalmente, ele é padrão. A mesma coisa, adiciono uma chamada de vídeo ou não, adiciono um local ou não, e eu tenho aqui na opção de notificação. Então, aqui, ó, ele vai me notificar, vai me mandar um aviso ou um alerta no celular a cada 10 minutos. Eu posso vir aqui, ó, e mudar. Ao invés de notificação, eu quero um e-mail. Então, eu quero que ele me mande um e-mail quando estiver faltando um. Aí eu venho aqui, ó, dia, tá? Então, um dia antes, ele vai me mandar um e-mail. Eu posso vir aqui e adicionar outra notificação. Aí eu venho aqui nessa notificação e coloco, eu quero um outro e-mail para 4 horas antes, por exemplo, tá? E assim eu deixo salvo essa notificação. Então, quando estiver faltando o tempo para ele vir para o evento acontecer, ele vai me enviar um e-mail. E eu posso adicionar também uma notificação. Então, eu posso deixar aqui diversas notificações a cada 15 minutos faltando. Eu posso mandar uma notificação por 20 minutos faltando, tá? E isso são as notificações. Era esse tipo de notificação que a gente precisava que fosse feito. Tá bom? Ficou claro? Deixa eu ver a chamada de vocês. Então, quando a gente entrar na agenda, é esse que a gente quer, tá bom? A notificação chega como um e-mail, Andréia. Chega um e-mail avisando da reunião, com os dados da reunião. Deixa eu ver alguma notificação que eu tenha de e-mail recebida. Aí. Não, Andréia, na verdade é uma notificação em formato de e-mail, entendeu? Então você vai receber uma notificação no dia que você recebeu o convite e uma notificação um pouco antes daquele evento começar. Ele vai chegar um e-mail de aviso, tá? Ele vai chegar um e-mail de aviso postando alguma coisa assim, ó. Tá? O encontro, para acessar o link, ele vai colocar convite. Ele chega desse jeito, tá? O convite para HTPC. Inclusive, ele me manda o convite assim, você vai participar? Sim, não, talvez. Ele manda o dia, o link da reunião, no caso, quando ele colocou a reunião, e todas as pessoas que foram convidadas, tá? E eu posso aqui colocar, eu vou participar sim. Aí ele dá um checklist, talvez. Não vou participar, tá? Eu seleciono ele diretamente aqui. O convite, ele vem dessa forma, como convite. Assim, o convite, o nome da reunião que eu coloquei, a data e o horário que vai acontecer, tá bom? É dessa forma que ele chega. Conseguiram entender? Ótimo. Bom, vamos lá, gente, que eu quero terminar rapidinho. Vamos sem pressa. Então, o agenda não foi tranquilo. O Google Sala de Aula só tinha ficado uma problemática aqui, depois eu até consertei aqui anexe nessa tarefa um print que falou assim, da tela principal do seu curso, né? Estava escrito assim. Aí eu corrigi para a tela do mural da turma, porque essa era a tela que a gente precisava, tá? Aqueles que ficaram com dúvidas sobre o que era para mandar, já tinham falado comigo, eu já tinha explicado, e depois eu fiz a alteração aqui, porque é a tela do mural, né? Aquela tela principal do seu curso é a tela do mural da sala de aula que você criou para um curso, e outra, um print da atividade que você fez, né? Nesse daqui, tirando isso, não vi nenhuma outra cobrança, nem nas perguntas particulares, nem na mensagem pessoal. Alguém teve alguma outra pergunta que não foi feita, ou que
ou dúvida que ficou sobre criar a turma no sala de aula? Alguém esperando? Tudo ok? Posso avançar? Muito bem. E, por último, do nosso módulo, o módulo do Drive, né? Vocês perceberam que ele já deu uma caprichada um pouco maior nas coisas que vocês precisam fazer. Linéia, sobre a questão do administrador mudar a configuração, o Lênio ele já deu parecer aqui, né? Que as contas vão ser, todos os professores, colegas vão ter a conta. Então, por esse motivo, porque como essa é uma conta que não é usada só pelos professores, né, institucional, eles vão manter esse convite do grupo, tá? Sim, Josélia, eu vou manter aquilo que a gente combinou naquela primeira reunião, tá? Hoje, depois da reunião, eu já vou fazer a devolutiva das atividades e já vou lançar aquele teste das 10 questões para poder ser respondida até segunda-feira, tá bom? E aí, com esse feedback, mas assim, não tem pressa, se não tiveram erros. Normalmente, as pessoas que eu olhei como alguma coisa que estava errada, ou eu já mandei uma devolutiva direto para ela, ou então são coisas que são detalhes de falta de atenção. Por exemplo, fez tudo certo, mas na hora do print veio cortado de alguma maneira errada, ou deu print só da tela errada, mas tá tudo ok, vocês foram muito bem nesse módulo, até por isso que nesse último do Drive eu dei uma caprichada, porque eu percebi que estava dando para espremer um pouquinho mais vocês nessa etapa, tá bom? Então, Liné, convidar alguém externo, você está perguntando se vai liberar para convidar alguém externo para o Google Grupos, você está querendo, né? É isso que você está perguntando? Que não tem a conta institucional, é isso? Tá. Então, essa da conta institucional, eu acredito que por enquanto não, tá? Mas depois vocês conversem, vejam qual que é o objetivo que vocês têm disso e veja como que eles podem tentar ajudar nesse sentido. Eu particularmente, assim, por exemplo, nas questões institucionais, a gente libera algumas ferramentas, tá? Como participar do sala de aula, assim como a gente está fazendo, mas tem algumas coisas para fazer os Google Grupos, mas para o Google Grupos, às vezes é um pouco mais complicado mesmo, tá? A gente também tem esse bloqueio, porque o que acontece? As pessoas conseguem usar um e-mail, um nome institucional do e-mail, sem elas fazerem parte dessa instituição, sem o TI ter controle sobre o que essa pessoa tá fazendo com esses dados, entendeu? Então, isso é um pouco mais complicado. Tá? O Meet, sim, dá para convidar a pessoa que não tem conta institucional. Tá? A única diferença é que ela não vai conseguir entrar direto. Vai acontecer que nem acontece com vocês aqui. Né? Vocês pedem para participar, né? Quando vocês entram nessa chamada. Por quê? Porque a nossa conta, eu permito que todas as pessoas que são da conta institucional entrem automaticamente, tá? No Meet, mas pessoas de fora da instituição, elas têm que pedir para participar. Tá bom? E aí é só ir explicando. André, a gente vai chegar no módulo do Meet, mas de forma... Tá, você está falando da apresentação? É uma boa apresentação. Vocês vão aprender nesse próximo módulo. Tá? Inclusive, como usar aqui o apontador a laser. Tá bom? Podemos seguir. Então, vamos lá. Então, esse daqui, ele realmente foi um módulo, uma tarefa mais difícil, tá? Até porque eu queria mesmo tentar dar uma espremida em vocês e ver como vocês iriam lidar. Basicamente, não tivemos muitas dificuldades reais, tá? Sim, Ana, se um funcionário da SEDUC tem a constitucional, mas não está no curso, pode chamar ele por Meet, sim. Tá?
Vamos lá, gente. Então, o que eu coloquei? Eu coloquei várias etapas, tentei simplificar, simplificar não, mas desmembrar ainda mais o passo a passo, tá? E pedir para vocês simplesmente fazer, criar uma pasta, adicionar uma imagem nessa pasta, tá? Aí você criar um arquivo direto dentro do Google Drive para poder fazer a tarefa, tá? Que é criar um documento em branco, renomear esse documento, tá? Aí inserir a foto que você tirou a foto, inseriu ela dentro do Google Drive, tá? Aí aqui teve uma professora que perguntou, vincule o link do compartilhamento na foto. Eu não sei se vocês chegaram a assistir esse vídeo aqui, eu até deixei separado da lista, apesar dele estar na lista, eu deixei ele separado, porque eu mostro mais ou menos o que aconteceu, o que precisava fazer, tá? Quando eu falo que é vincular o link, você vê aquele link que você tirou, que você compartilhou, o link compartilhado, você adicionar ele como link na foto. Isso a gente vai trabalhar bem agora, a gente vai trabalhar bem agora dentro do Google Docs, mas existe uma coisa que a gente chama que é o documento multimídia, tá? Principalmente na internet, os documentos, sabe aquele documento que ele fica todo cheio de cliques? Você abre como se fosse um site, né? Ele é um Google Docs, só que ele tem os links. Então, você clica aqui, você vai para outra página, você clica no menu, você carrega diretamente para a página, e isso é muito funcional para a gente. Então, quando eu falei para vocês vincularem o link do compartilhado criado na foto, era para clicar naquela foto lá e colocar um link nela, o link da foto nela mesmo. Por quê? Porque daí mesmo quando vocês compartilhassem esses arquivos comigo como leitor, né, ou como pode visualizar, isso também é uma diferença porque eu coloquei porque o Google Drive, o Google Documentos atualizou, assim, essas semanas, tá? Então, algumas contas atualizaram e outras não. Então, algumas ainda tá assim, quando você vai compartilhar, que tá assim, Pedro@Instituto Paramitas, pode visualizar, tá? E outras já estão com o formato novo, assim, Pedro Chip, ele será colocado como leitor, tá? É a mesma função, tá bom? Mas eles só mudaram um nome, então por isso que eu coloquei das duas maneiras, tá bom? Mas é a mesma coisa. Então, colocar esse link, esse vínculo, Emanuel, você copiar aquele link que você gerou aqui, ó, esse link gerado, tá? E linkar ele na foto. Eu vou mostrar aqui como que faz isso, tá bom? Vamos aqui compartilhar essa tela. Eu vou compartilhar a próxima. Estou vendo minha tela? Não? Não? Tô bem. Só parei de apresentar uma e não começou. Vamos lá. Estão vendo minha tela agora? Sim, podia ser qualquer foto, mas é que a ideia da foto da janela é mais para colocar uma situação. Bom, vamos lá. Então, o que era para ser feito aqui? Então, a gente abria o Google Drive, né? Aí, eu vou vir aqui, criar uma nova pasta. Coloquei a pasta tarefas. E agora, nesse caso, eu vou ter que caçar a pasta tarefas, tá? Que eu já tinha algumas. Aqui, tarefas. Certo? Aí, aqui nessa pasta, eu vou subir um arquivo. Então, vou fazer aqui um upload de arquivo. Aí, eu vou na imagens. Aí, vou colocar a foto da minha garotinha. Tá? O pessoal falando garotinho. Não é garotinho, não. Tem um lacinho aqui, gente. Tá? E aí, eu vou criar o link dela aqui, ó. Gerar
link compartilhado. Vou habilitar o link, vou aqui nas configurações do link. Ó, pronto, ó. Aqui vocês podem ver que está diferente do que eu mostrei no vídeo, tá vendo? Aqui ele já mudou. Então, eu vou vir aqui, ó, no copiar link, eu vou alterar, aqui eu não quero qualquer pessoa alterar, tá? Vou selecionar, eu quero qualquer pessoa com um link, tá? E qualquer pessoa com um link vai ter a função de leitor, nesse caso. No outro, ele assim, pode ler, e vou concluir, tá? Então, eu já gerei aqui, ele tem um link. Então, toda vez que eu venho aqui, ó, no link compartilhado, ó, ele já tem um link gerado, tá? Outra coisa que eu pedi, vem aqui no novo, criar um documento em branco. Aí, colocar aqui no título, minha janela, tá? Aí era para vocês tirarem a foto, colocarem a foto aqui, criada, e agora eu vou adicionar. Como que eu vou adicionar? Eu vou adicionar direto do meu Drive, ó, imagem. Eu vou puxar do meu computador? Não, eu vou buscar no web. Não, eu já sei onde que ela está, ela está aqui no meu Google Drive. Aí, no caso, ela vai aparecer aqui nas minhas mais recentes, porque foi a última que eu coloquei, certo? E vou inserir. Então, vai aparecer aqui a imagem da minha menina. Aí, o que eu falei nesse item I, que é para vocês vincularem, é justamente isso. Ó, eu venho aqui, ó. Vou vir aqui, ó, gerar compartilhamento. Onde que eu posso vir? Pode ser aqui, ou posso selecionar e ver aqui, ó. Gerar link, é o mesmo lugar, tá? Seleciono, copio esse... Pedro, pode um pouquinho mais devagar explicar para a Emanuele que ela teve um pouco de dúvida em gerar o link, ok? O link compartilhável. Em gerar o link? Isso. Sim. Vamos lá. Como que eu vou gerar o link, Emanuele? Ou você vai clicar com o botão direito, no caso do Chromebook, segurar o Alt e clicar com o botão em cima, aí ele vai aparecer essas opções. Que calor. Tá? Desculpa, gente. Então, vamos lá. Então, você vai com o botão direito, o Alt e o botão, e vem aqui, ó, gerar link compartilhado. Ou, você vai clicar na imagem, isso vale para qualquer arquivo seu que está no Drive, tá? No caso, a imagem vem aqui, ó, no link, gerar link compartilhado. Naturalmente, ele vai estar assim, ó, desativado. Você vai selecionar aqui, ó, ele para ativar, tá? E aí você vem aqui, ó, nas configurações de compartilhamento. Por quê? Porque ele vem como padrão que as pessoas da sua instituição, no caso aqui, Instituto Paramitas, podem ver. Eu venho aqui na configuração, aí eu vou alterar isso daqui, ó, eu quero alterar. Não é essa configuração que eu quero. Eu quero que qualquer pessoa, independente do link, se está no meu e-mail institucional ou não, possam ler se elas acessarem por esse link, tá? Então, qualquer pessoa da internet com esse link, ela está logada na internet, ela tem acesso a esse link, ela pode ser um leitor, ela pode ler, tá? É assim que eu gerei. Ficou claro isso daí, Emanuele? Como gerar? É só gerar. O link que você criou, ele fica aberto, tá? Agora, se você quiser criar um link para compartilhar, é a mesma coisa. Você vem aqui e você vai gerar um outro link. Vai configurações, tá? Vai alterar. Comentarista. Quando você coloca aqui, ó, comentarista, ele gera um outro link, tá? É um link diferente. Ok? Então, depois que eu criei o link, o que eu vou fazer? Eu vou vincular a mesma coisa aqui, ó. Eu posso vir no formatar ou com o botão direito ou Alt. Seguro o Alt e aperto o botão com o Chromebook. E eu venho aqui, ó, em link. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colar o link aqui e vou aplicar. Era só isso, porque o que eu quero? Eu quero que quando a pessoa esteja apresentando isso aqui, ela tem um link do original da imagem. Tá? Então, ela pode clicar
e ver, justamente para eu não precisar deixar a imagem. Então, eu posso deixar a imagem menorzinha aqui e escrever o meu texto, e depois ele está vinculado a uma imagem melhor, com uma definição melhor, tá? Ok? E aí, tendo feito isso, a outra parte, eu acho que era compartilhar o arquivo aqui, né? Aí, a mesma coisa, eu seleciono aqui e compartilho. Aqui, no caso, eu coloco as pessoas, então era para colocar o Pedro Stipe, que no caso sou eu mesmo, mas pode ser qualquer um Pedro Stipe aqui, e eu quero ele como leitor, se eu não me engano, tá? E eu quero colocar também o tutoria, eu quero, então, no caso, eu vou enviar um como leitor, tá? Desculpa, isso aqui tem que colocar desse mesmo jeito. E o outro, eu vou colocar aqui o tutoria. Eu vou colocar como comentarista, ou como pode comentar, tá? E aí, quando eu for aqui olhar o meu arquivo, eu tenho aqui, ó, eu tenho o proprietário, que vai ser você, e as pessoas que estão compartilhadas, uma como leitor, outra como comentarista. Isso eu posso alterar aqui, a hora que eu quero. Inclusive, ter isso daqui, ó, acesso temporário, tá? Eu posso deixar ele como um tempo, como acesso temporário. A única coisa que vocês não vão conseguir fazer, isso é padrão, é pessoas que estão fora, por exemplo, o tutor, ele é da mesma instituição, @ Instituto Parâmetros, então eu consigo tornar ele proprietário. Agora, outro que está aqui, se eu pedir para tornar como proprietário, ele vai dar essa imagem, ó. Eu não consigo ter mais acesso a essa publicação, tá? Conseguiram entender essa etapazinha? Ele era mesmo um pouco mais puxado, tá? Mas aparentemente tive bons resultados, menos resultados no total, mas aparentemente todos conseguiram fazer. Suzana, qual dúvida a mais que você tem para a gente poder esclarecer? É do mesmo jeito, ó. Vamos lá, eu vou compartilhar de novo. Quando você pede para salvar, a sua pergunta é como converter ele no PDF, né? É do mesmo jeito, do mesmo jeito. É que eu só coloquei, do mesmo jeito que eu fiz com o documento, ele faz com um PDF, tá? Eu vou criar aqui um arquivo, então vamos lá. Eu tenho um arquivo aqui, é o arquivo que vocês criaram, tá? O janela, etc. Está criado aqui, certo? Então, eu venho aqui na pasta que ele está, na pasta... Deixa eu ver onde que ele está... Aqui na pasta tarefas. Certo? Então, o que eu vou fazer? Aqui no janela, eu vou arquivo, fazer um download como PDF. Onde que ele vai fazer esse download? Ele vai fazer esse download no meu arquivo? No meu Google Drive? Não. Ele vai fazer um download no meu computador. Ele vai baixar esse arquivo aqui no meu computador. Tá? Aqui, ó, tá vendo? Eu já sei que ele está aqui. Então, eu vou carregar novamente esse arquivo como PDF. Vou mandar ele para imagem. Só um minuto. Eu configurei onde que ele ia. Eu só vou editar ele. Eu vou fazer um upload de arquivo aqui no Imagens, e aí eu vou procurar qual o arquivo que está. Cadê? O janela aqui, ó. Ele está... Então, eu passo aqui, ó, ele é um PDF, então eu vou subir ele como um PDF.
certo? Agora ele subiu. Então, é o mesmo arquivo que eu tenho aqui, o janela, é o arquivo que tem aqui. Tá? Agora ele como PDF, que isso eu queria fazer para vocês verem como que faz essa transformação dos arquivos, tá? A gente vai aprofundar um pouco mais. Gente, vocês estão acompanhando aqui? Sim. Certo. Então, do mesmo jeito aqui, Suzana, do mesmo jeito que eu fiz aqui com esse daqui, ó, a gente clica aqui e vai fazer o compartilhamento, ó, igual, tá? Ele é um arquivo normal, do mesmo jeito que ele está no Drive. Então, eu vou compartilhar aqui com tutoria, como comentarista, tá? E vou adicionar aqui um outro e-mail qualquer. Como leitor, tá? Ele vai falar que está de fora. E pronto. Então, assim, ó, eu já sei que esse documento, quando eu vier aqui no compartilhar, ele já está compartilhado. É a mesma coisa que eu fiz com esse daqui, só que agora faz com um arquivo que é .pdf, tá? Porque o que eu quero ver? Eu quero ver esse mesmo arquivo aqui e esse mesmo arquivo aqui, tá? São dois tipos de arquivo. É esse o que eu preciso que vocês me mandem. Os links compartilhados e esse arquivo de PDF. Tá bom? É só os links. Ficou claro? Alguém ficou com mais alguma dúvida, gente? Vamos lá, só para eu... Como é que eu vi? Uma dúvida apareceu no chat. Ah, sim. Então, esse que faz parte é porque, assim, quando você compartilha com alguém, Andréia perguntou, quando compartilha aparece a mensagem que não faz parte do ambiente institucional. Isso qualquer arquivo, se for como leitor, como editor, ele vai dar essa mensagem, tá? Então, ele vai... É só para alertar, porque às vezes a gente tem muitos e-mails, às vezes é de uma mesma pessoa que faz parte de... Ela tem outros e-mails parecidos, então ele dá um alerta sobre o compartilhamento, tá? Com o e-mail institucional. É só um alerta para avisar que você está compartilhando o arquivo com alguém que não é da sua instituição. Isso significa o quê? Que essa pessoa vai ter um acesso, mesmo que como leitura, de um arquivo que, se você precisar recorrer ao TI que está gerenciando a conta, deu um problema, eu mandei um e-mail errado, aquilo não era para ele ver, ele não consegue ter poder sobre isso, ele não consegue fazer com que essa pessoa perca esse acesso, tá? Agora, se for alguma conta institucional, ele consegue fazer alguns bloqueios. Então, é uma questão de segurança, tá? É um cheque. Assim, você tem certeza que você quer compartilhar essa mensagem com essa pessoa que não faz parte do seu e-mail institucional, entendeu? Liné, precisa realmente... A ideia é isso, né? Que vocês façam. É por isso que essas atividades agora, elas são bem mais mão na massa, porque é necessário que vocês façam para que a gente tenha as dúvidas mais claras, né? Sim, o link ainda vai ser válido, tá? O link ele está vinculado ao arquivo, não ao lugar que ele está. Então, se você mudar o link, mudar o arquivo de lugar, mesmo depois de ter gerado o link, ele continua funcionando. Sim, André, eu não entendi. Ainda assim vai para a pessoa, para eu saber se você recebeu. Você quer saber como que você tem certeza que a pessoa recebeu ou não? Porque no caso eu fiz a atividade e enviei, só que deu essa mensagem falando que Pedro não estava dentro, né? Tudo bem, mas você confirmou mesmo assim, né?
Eu botei ok, mas eu não lembro se ele fecha. Para você verificar isso. Agora eu não lembro porque eu não fiz, eu fiz ontem. Tá. Para você ver, é só você ir lá no arquivo, clicar naquelas pessoas compartilhadas, que você vai ver, se eu tiver compartilhado, vai aparecer lá o e-mail e qual é a função que tá, né? Se eu posso ler, se eu posso comentar, se eu posso editar, ou se tiver nessa versão nova já, como eu mostrei aqui para vocês, como leitor, né? Aí você vê lá se tá. Se não tiver, se eu não tiver o meu e-mail lá salvo, aí você manda de novo, tá bom? Mas ele vem como um e-mail. Eu só não vou te garantir que eu recebi, porque eu tô com muitos e-mails aqui, então eu não sei se chegou. Onde eu olho, se foi? Onde é que eu olho? Ó, o que eu sei aqui é que a Georgia me mandou, Lisandra, a Flávia, um monte de gente me mandou aqui alguns comentários. E aparece para você, está compartilhado com Pedro e tutor Faramita. Então pronto. Então se está compartilhado, eu já devo ter acesso. Tá bom? Okay. Quando eu entrar lá na atividade e clicar. E é justamente isso, né? Eu vou olhar lá, se está compartilhado, quando eu clicar vai aparecer logo uma mensagem, entendeu? Uma outra coisa, o PDF é para estar salvo nessa pasta do Drive ou é para mandar para você pelo... Não, é para estar salvo na mesma pasta. Tá? Quando você for subir ele, é para ele estar nessa pasta, tá bom? Repete aí como é que eu salvo lá na pasta em PDF, por favor. Você tem que abrir o arquivo. Você abriu o arquivo, né? Depois que você criou ele, inseriu aqui a porque eu só vi a opção fazer o download como PDF. Foi o que eu fiz. Eu fiz o download como PDF e mandei lá no Google Classroom. Quando você vem aqui, ó, você faz o download como PDF. Você fez o download aqui, ó, como PDF? Fiz. Depois que você fez isso, que ele salvou, você vem aqui, eu não vou salvar isso aqui, aqui no novo. Eu tinha que colar lá. Novo, subir ele, porque senão você não consegue compartilhar. Eu compartilhei com você pelo Google Classroom. Você subiu ele direto no Google Classroom, é isso? Foi. Não, lá é para mandar só o link do compartilhamento. Entendeu? Eu mandei os prints, não é para mandar, não? Pode mandar, mas não tá, ó. Deixa eu mostrar o que eu mandei o link também lá. Se mandou os links, está ok. Tá? Certo, tranquilo. Porque assim, ó, depois que você fizer e baixar a janela, tá vendo que a foto tirou, compartilhe o link, escreva o texto e compartilhar o arquivo, tá? Daí com as restrições. Daí faça o download e adicione nas respostas. Não, é isso mesmo, André. Você vai adicionar o PDF nas respostas. Você vai compartilhar o documento, tá? Não o PDF. O PDF você vai anexar nas respostas mesmo, tá? Que é justamente para poder... então eu fiz certo. É justamente para poder bater o PDF que você anexou com o documento que você compartilhou. É a mesma coisa. Mais tranquilo, tá certo. Tá bom? Gente, mais alguma dúvida? Eu preciso só entrar no cronograma para a gente fechar. Gente, sempre que tiver pedido de atualização do sistema, pode atualizar, tá? Isso é automático que ele vai fazer. Jaciane, como tirar fotos usando o Chromebook? Ele tem como se for o mesmo aplicativozinho do celular, tá? Uma opção de tirar fotos. E aí ele usa a câmera do Chromebook para tirar foto. Tá bom? Mandou aí um link de tutor, mas se não conseguir do Chromebook, você pode tirar do seu celular também, tá bom? Gente, só para a gente fechar o cronograma das correções, lançamento do teste do módulo 4, tá? Então, hoje, ó, às 8 horas,
eu já lanço o teste de múltipla escolha, tá? É aquele teste padrão sobre o uso das ferramentas. Serão só perguntas sobre essas ferramentas que a gente estudou e só sobre coisas que foram feitas, tá? Então, vão ser poucas coisas. Ao mesmo tempo, eu vou mandar, eu vou esperar dar um tempo, então, a partir de amanhã, eu mando o material extra para que vocês tenham só algum conhecimento, vai ser só não vai fazer diferença para a formação no sentido da prova, mas vai ser interessante para vocês no sentido do uso e das dinâmicas, e eu vou mandar isso amanhã. Amanhã não, tem que ser hoje, desculpa. Mas hoje um pouco mais tarde, tá? Eu vou primeiro lançar o teste e depois eu lanço isso para não ficar muito apertado. O fechamento de todas as atividades do módulo 3 vai acontecer na segunda-feira, às 15 horas, tá? Que é o mesmo horário que a gente vai fazer a nossa abertura do módulo 4, tá? Então, assim que a gente inicia a nossa abertura, a gente encerra todas as atividades do módulo 3. Ah, fechou as atividades, acabou, não consigo fazer? É a mesma coisa que está acontecendo com o módulo 2 e o módulo 1, tá? As tarefas continuam abertas para quem não fez, mas elas vão entrar como pendentes. Fechou mais uma semana delas como pendentes, então aí a gente começa a entrar e fechar as tarefas, tá? Até para a gente ter controle de quem fez e quem não fez, ok? Pessoal, depois, nas correções, quando eu começar a mandar hoje, aí a gente vai ajustando essas coisas, do que estava escrito, o que foi feito, o que não foi, com as correções, e não fiquem preocupados com isso. Como eu falei, é um processo, a melhora, acredito que até vocês tenham percebido a melhora das atividades e no andamento das tarefas, o como melhoraram, tá? Então, vamos ir aos poucos com esses passos, e aos poucos a gente vai avançando, tá? Na segunda-feira mesmo, depois da reunião, eu já vou lançar as ferramentas de produção, que é o Apresentações, que é esse que eu estou usando aqui, e o Google Documentos, do mesmo formato, tá? Com as atividades para serem feitas, tá? Eu vou tentar mesclar um pouco do formato desse do Drive com o formato dos outros, então, para que não seja tão complexo, mas que também traga a vocês algum desafio um pouco maior, tá bom? E essas ferramentas a gente vai usar bastante, vai ter bastante conteúdo. E depois, na quarta-feira, eu vou lançar essas ferramentas. Essas continuarão abertas até o próximo fechamento, tá? Depois, aqui na abertura, eu passo o cronograma do módulo 4 para vocês. Tudo bem? Gente, ficou mais alguma dúvida a respeito das coisas que precisam ser feitas? Alguma dúvida do cronograma? Alguma dúvida dos prazos das tarefas? Vamos lá, gente. Só agora para a gente encerrar de verdade. Verdade verdadeira. Certo? Alguém mais? Suzana. Certo, Suzana. Vou verificar as mensagens particulares. Todas as particulares eu procurei responder diretamente, porque eu sei que é uma demanda. Mas se você mandar essas mensagens e não aparecer, como eu disse, me chama pelo WhatsApp, me comunica, porque pode ter sido uma falha minha na hora de observar ou achar que eu respondi todas as mensagens que chegaram e acabar tendo pulado a sua. Então, se você mandou uma mensagem ou for alguma coisa muito urgente, você me procura pelo WhatsApp, que eu vou já tentar responder o mais rápido possível, ok? Alguém mais? Lênio, Luísa, Paula, vocês querem falar alguma coisa? Querem...
Bom, gente, então, mais uma vez agradeço vocês pela participação, tá? Eu estou muito satisfeito com os resultados que a gente está obtendo. Eu acredito que a gente vai conseguir fortalecer isso ainda mais. Agora, com o uso das ferramentas, vocês vão começar a explorar um pouco mais e ver as novas possibilidades. E depois, quando a gente terminar essa etapa de formação, que é mais puxada, a gente vai ainda ter um tempo daquelas semanas para fazer as preparações, para como preparar vocês como multiplicadores, e aí é a hora que a gente põe a mão na massa que vamos aprender ainda mais, tá bom? Mais uma vez, obrigado. Uma boa sexta-feira para todos, né? Hoje, não, é dia hoje não é dia de happy hour, né? Mas a gente vai trabalhando assim com o que tem, tá? E até a próxima, tá? Um abraço a todo mundo. Tchau, tchau, gente. Ótimo fim de semana. Bom descanso.